Alguns dias atrás eu assisti um desenho que trouxe uma grande lição de vida, marcou a minha vida e eu queria compartilhar com vocês agora. Nesse desenho tinha um jovem muito musculoso que chegou perto de outros jovens para uma corrida de atletismo. Ele parecia ser novo no grupo e todos os outros ficaram assustados porque ele era muito forte. Muito, muito forte. Ele parecia ter muito potencial. E ao começar a correr, aquele jovem realmente correu muito mais rápido do que todos os outros que já estavam acostumados a treinar. E quando aqueles outros estavam na metade da primeira volta, aquele jovem forte, musculoso, já estava na metade da segunda. Ele deixou todos os outros para trás com facilidade. Mas, na penúltima volta, esse jovem começou a correr mais lentamente, o que deu tempo para que todos aqueles outros jovens que já estavam acostumados a treinar e a correr o alcançassem e, além de alcançá-lo, chegassem primeiro que ele na linha de chegada. Porque ele teve cãibras. Infelizmente, músculos pesam. E aquele jovem não conseguiu entender a limitação do próprio corpo para calcular o tempo que ele deveria passar durante a corrida. E quando chegou perto do final, ele já não tinha mais condicionamento físico para continuar. Na vida do cristão, muitas vezes nós somos assim. Quer entender por que isso acontece e evitar isso na sua vida? Vem comigo! Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Milane Silvano, sejam bem-vindos ao Milane Mudança, é um enorme prazer ter vocês aqui. A nossa reflexão de hoje está baseada no texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 23. E para que a gente possa compreender o cenário histórico em que esse texto está inserido, vamos tentar recapitular alguns acontecimentos? Bom, até aqui, Saul, o rei de Israel, havia morrido. Tanto Saul quanto seu filho, amigo de Davi, Jonatas. Com a morte de ambos, a tribo de Judá decidiu coroar Davi como rei. Mas Abner, filho de Ner, general do exército de Saul, decidiu coroar juntamente à tribo de Benjamim o filho de Saul, mais novo, Esbozete. Com isso, houve uma divisão. As tribos do sul estavam do lado de Davi e as tribos do norte do lado de Esbozete. Davi também tinha um general para seu exército, como todo rei. E o general do exército de Davi era Joabe. Joabe ficou como general do exército do lado sul e Abner ficou como general do exército do lado norte. E próximo ao poço de Gibeon, Abner encontrou Joabe. Eles estavam, obviamente, acompanhados por alguns homens do exército e ambos decidiram colocar homens para jogarem. Aqueles rapazes começaram a lutar entre si e, naquele momento, os homens de Abner prevaleceram contra os homens de Joabe, mas, obviamente, quando a gente fala de todo tipo de batalha, os egos ficaram inflamados. Começou-se uma luta e os homens de Joabe começaram a prevalecer contra os homens de Abner. Isso fez com que Abner e seus homens fugissem dali. Lembrando que Abner representava o rei Esbozete das tribos do norte. Abner era um general de batalha muito experiente. Ele começou a ser perseguido por Asael. Asael, irmão de Joabe, filho de Zeruia, também sobrinho de Davi. Era jovem e começou a perseguir Abner. Enquanto a perseguição acontecia, Abner virou para Asael e perguntou: Asael, é você? E Asael falou: olha, sou eu. Ele falou assim: volta, vai e mata um dos meus soldados, para de me perseguir. Mas Asael não parou. Abner disse para ele novamente: volta, porque se eu te matar, como é que eu vou olhar para o seu irmão Joabe? Porque existia uma espécie de respeito entre Abner e Joabe. Ambos eram generais de exércitos inimigos, mas ainda assim generais. Mas Asael, jovem, continuou perseguindo Abner. E a palavra do Senhor diz
que Azael era rápido, que Azael era veloz. O problema é que Azael chegou, alcançou Abner, mas Abner o feriu na costela e ele morreu ali. Azael chegou rápido, mas não foi capaz de vencer Abner. E a reflexão que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso traz alguns pontos. O primeiro ponto é que Azael tinha velocidade, mas ainda não tinha experiência. A experiência de Abner fez com que Abner entendesse que se Azael se aproximasse dele e o alcançasse, Azael certamente morreria. Abner era um general de batalha, já estava lutando ao lado de Saul muitos anos antes do Isbosete, filho mais novo de Saul, ser coroado rei. Já Azael era muito mais moço, era sobrinho de Davi, filho de sua irmã Zeruia, e ainda estava no início de carreira. Mas como um jovem empolgado, como um jovem entusiasmado, Azael teimou, Azael permaneceu na corrida, porque confiou em sua velocidade, mas se esqueceu que a velocidade não garante a vitória. E pega essa chave. Todo entusiasmo mal orientado na vida do cristão pode gerar sérios danos para ele e para a vida das pessoas que o cercam. Tem uma frase de John Gill que eu gosto muito, que diz o seguinte: a corrida nem sempre pertence aos mais rápidos. E o próprio Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, que percebeu debaixo do sol que nem sempre os mais velozes vencem a corrida. Então, entenda, não se trata apenas de velocidade, se trata de perícia. É entender que Deus instituiu líderes sobre a sua vida para direcionarem você. E independentemente se você é jovem, se você é mais velho, se você tem um líder sobre a sua vida, pode ser que essa pessoa tenha em determinadas áreas mais experiência e vivência que você. Por isso é importante ouvir. Quantos jovens nós vemos criando calos nas cordas vocais porque não conseguem simplesmente se reter ao próprio timbre de voz e muitas vezes não obedecem ao regente e acabam extrapolando, indo além da média e se auto-prejudicando. Saem rapidamente e não conseguem nem sequer levar o hino até o final naquele tom que escolheram cantar. Da mesma maneira, acontece com pregadores. Quantos pregadores têm um crescimento fermentado? Rapidamente se tornam conhecidos por influência de homens. Qualquer pessoa que tem aquele QI, aquele quem indica, começa a pregar em diferentes igrejas, mas não necessariamente o sair para pregar em diferentes igrejas significa que você está pronto para deixar o campo em que você foi plantado. Não significa que você está pronto para deixar a sua igreja e ir para longe. Entenda, igreja é como um forno na vida da gente. Um bolo, quando sai do forno antes do tempo, para ir para fora, esse bolo sola. O problema é que tem muito cristão querendo inchar rápido. Fala, me tira, já estou pronto, me envia, vou sair. E aí você sai e murcha logo ali na frente, porque não tinha bagagem, não tinha estrutura e principalmente não teve sabedoria e humildade para reconhecer que você precisava de tempo para ser trabalhado, para ser moldado, para ser lapidado e para ser instruído a aguentar as adversidades que você certamente iria encontrar do lado de fora. Um outro ponto importante é: não fique deslumbrado com elogios. Muitas vezes, por sabermos que temos um dom, por termos já sido capacitados por Deus para desenvolver determinadas coisas na igreja, nos inflamos e
Ao olhar para você e deixar de olhar para Deus, você pode acabar trilhando um caminho ou assumindo uma velocidade que você não estava preparado ainda. Azael olhou para ele, olhou para a capacidade que ele tinha. Ele sabia que ele era rápido e ele sabia que ele conseguiria alcançar Abner. O problema é que ele esqueceu que ele não tinha a experiência de batalha que Abner tinha. Não brinque com o perigo, não brinque com os desafios, não pule etapas, não confie no seu potencial. Acredite em você, mas confie em Deus a ponto de só dar um passo. Se o Senhor tiver autorizado, se o Senhor tiver ordenado que você dê. Não adianta assumir compromissos, não adianta assumir demandas, se inflando e confiando no seu potencial, se você vai acumular demandas e não vai ter condições de efetuá-las por falta de experiência de vida, por falta de conhecimento prático daquilo que você precisa desenvolver e principalmente por falta de testemunho para que outras pessoas comecem a ver Cristo em você. E aí talvez você que esteja assistindo esse vídeo pense, mas eu não sou jovem mesmo, isso nem é para mim. Tenho experiência de vida, tenho bagagem, tô bem. Você jura? Vou falar um negócio para você. Leia o capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Você vai ver que Joabe, irmão de Azael, general do exército de Davi e um homem extremamente experiente em batalha, não entrou na lista dos guerreiros mais importantes de Davi, dos homens de confiança de Davi. E aí, você se pergunta, por que isso não aconteceu? Porque Joabe, apesar de ser muito mais experiente que seu irmão Azael, que era apenas entusiasmado, foi insubordinado. Joabe, em inúmeros momentos, desobedeceu às ordens de Davi, afrontou Davi, mentiu para Davi. E o que o Senhor trouxe ao meu coração é pior do que um jovem entusiasmado. É um adulto experiente, insubordinado. Sabe por quê? Porque quem é experiente e está insubordinado sabe o caminho, sabe, ele sabe, mas o seu ego já está tão inflado que ele não quer mais seguir seus líderes, ele não quer mais obedecer, ele entende que ele não precisa se subordinar, ele acha que pode agir em carreira solo. E meus irmãos, não há nada mais difícil de se lidar em uma igreja, no corpo de Cristo, do que uma pessoa que acha que não precisa de ninguém e que pode agir sozinho, que pode agir em carreira solo e que não deve obedecer ao líder. E quando eu falo de líder, eu estou falando de líder instituído por Deus. Líder que tem relacionamento com Deus e que vai trazer para a sua vida instruções diretas, pautadas na palavra do Senhor, pautadas em experiência e em vivência. Instruções que você, experiente e insubordinado, talvez não queira seguir. E por não seguir, acabe não entrando na lista. Qual lista? Aquela que tem os nomes no livro da vida. Eu quero te lembrar que obediência é princípio e você precisa obedecer. Se posicione como alguém que dá ouvidos, como alguém que está disposto a se submeter. Eu não estou dizendo que é fácil, só estou te dizendo que vai valer a pena, principalmente para você.